Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão plenária. Ausentes, 13. Tem o Tadeu, que não pôde vir, né? E também a esposa, Covid, trouxe atestado, né? Então, o Maurício Belaver, ausente, e o Tadeu também ausente, né? O Tiago William virá? O Tiago William está por aí? Bom, por enquanto, então, temos 12 de quórum, né? Ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de resolução número 02/2022, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Farroupilha, estabelece normas disciplinares e procedimentais e dá outras providências. Parecerem: legislação, justiça e redação final, favorável. Infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social, favorável. Jurídico, contrário. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcelo, por favor. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, nobres colegas vereadores, vereadora Clarice, nossas assessoras, pessoas que nos assistem, imprensa e pessoal de casa. Então, em relação ao projeto de resolução 2/2022, devido a alguns ajustes na questão jurídica, eu peço ao senhor presidente para deixar ainda em primeira discussão. Muito obrigado. Ok, permanece então em primeira discussão. Encerrado então o espaço de discussão de projetos. Passamos à apresentação e deliberação dos requerimentos. Vamos ver então qual é o primeiro requerimento. Então vamos falar sobre o requerimento número 28/2022, de autoria do vereador Juliano. Por favor, vereador. Senhor presidente Caleb, colega vereadora Clarice, demais colegas vereadores, imprensa, cidadãos que se fazem presentes aqui ou que nos acompanham dos seus lares. É um requerimento, é um documento direcionado à Secretaria de Trânsito e Transportes de Caxias do Sul. Muitos devem estar se perguntando o que tu está imbuído nessa causa. Porque o que acontece? Nós temos um problema que atingirá 98 cidadãos e cidadãs farroupilhenses, usuários do transporte coletivo intermunicipal, que inclusive é um programa muito importante da nossa cidade que auxilia o estudante com a gratuidade da passagem. O que acontece? Uma das paradas em específico na qual que eu estou aqui comentando, do que se trata, é ali na Sinimbu, nas proximidades da Faculdade da Serra Gaúcha. Há muitos anos existe uma parada, e essa parada sempre foi utilizada para o desembarque dos estudantes. E os dois principais horários de pico e de utilização dos usuários é 7h30 da manhã e 7 horas da noite. Então eu fui contatado por alguns estudantes, bem como pelo Júlio, que é um dos proprietários, sócio da empresa Ozelame, que o que acontece? Veio uma normativa que proíbe os ônibus da Ozelame de estarem parando naquele local. Daí muitos vão estar dizendo, tá, mas o que isso vai impactar? Vai impactar que ele vai ter que mudar a via e depende de onde que for modificado, alterado, poderá parar 4, 5 quadras distantes dali. E tem algumas questões pontuais. Estamos nos aproximando do inverno, as intempéries e a própria questão que é a mais preocupante, a segurança. Haja vista que o quê? É um espaço público e que é de interesse público. Então, na condição de vereador deste município, representante dos cidadãos e das cidadãs, e conhecendo todo o contexto por ter sido
usuário do transporte, bem como membro da Associação Farroupilhense dos Estudantes Intermunicipais, eu não poderia me calar e me omitir, então eu quero me manifestar que a Secretaria de Transporte reveja essa decisão, que é uma decisão que ela tem que ser tomada pelo bem coletivo, independente de qual município que se envolve, e não no monopólio de uma empresa. Então é necessário que se estabeleça o diálogo e se busque alternativas para não prejudicar estudantes. E não é 5, não é 10, são no total 98 estudantes. É algo de extrema simplicidade, mas com grande impacto na vida desses estudantes. Porque depois, vamos colocar na balança, manteve essa ordem arbitrária e acontecer algum dano à vida de algum destes entes que tiveram que parar mais distante do que era rotinamente, o que vai ser feito? Não vai ser feito absolutamente nada. Então, que prevaleça o bom senso e a atitude diplomática de se manter essa parada, que não vai e há muitos anos existe nesse local. Então, peço que os nobres pares ajudem nessa aprovação, no encaminhamento, e agradeço o colega vereador advogado Roque por ter escrito comigo este pedido. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, sobre o quórum, estamos com 13 vereadores, né, com a ausência do vereador Maurício e a ausência do vereador Tadeu, ausências justificadas, né? O vereador Tiago teve um pequeno acidentezinho, mas tudo bem, né? Tudo certo, né? Seguindo, então, a palavra está à disposição dos vereadores sobre esse assunto, pelo tempo de 3 minutos. Vereador Roque, por favor. Senhor presidente, vereador Caleb, senhora vereadora Clarice, senhores vereadores, demais pessoas presentes, a imprensa aqui através do Adamate, do Zé Teodoro, as pessoas que nos assistem de suas casas. Eu quero, além de ter assinado junto com o professor vereador Juliano o requerimento, também me solidarizar com os alunos, estudantes que se deslocam até Caxias do Sul e enfrentam essa dificuldade que ela é de ordem administrativa, do trânsito da própria Prefeitura de Caxias do Sul, né? Eu entendo que é perfeitamente possível, né, ser repensado daqui a pouco essa situação, porque do ponto de vista da cidade de Caxias, talvez não tenha tanto impacto a parada de ônibus ou o local onde o ônibus irá largar os alunos, mas para quem depende do transporte, e principalmente nesse período em que a nossa região, inclusive, tem se notabilizado pelo alto índice de violência, né, da insegurança que estamos vivendo, é necessário e recomendável e prudente que os alunos possam ficar o mais perto da universidade possível. E até porque é um transporte que não é um transporte eventual, é um transporte diário e que tem um destino certo, e também não é em horário de grandes movimentações, né? Ou é bem no início da manhã, né? Ou tu pode me ajudar, né, vereador Juliano? Ou então no final, no início da noite, né? Quer dizer, não é momento que tenha tanto trânsito, eu imagino. Então, gostaríamos de contar certamente com o bom senso da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul e que esse requerimento chegue ao destino correto e possa surtir os efeitos necessários. Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Muito bem. Não havendo mais manifestações, colocamos em votação o requerimento número 28/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados por todos os vereadores. Muito bem, passamos à apresentação e deliberação das moções. Tem mais um? Ah, certo, desculpa. Vamos falar sobre o requerimento 29/2022, de autoria do vereador Roque Cervenini, ao qual passo a palavra. Com relação a esse requerimento, é aquele que a gente já conversou ontem, que é sobre a vinda dos deputados federais para esta casa, e tem, juntamente com esse requerimento, um adendo ou um outro pedido que foi formulado a posteriori, que é o convite também para o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a OAB, para que, junto com os deputados que puderem se fazer presente nessa noite, possam
explanar, comentar, ouvir, né, também desta casa, as demandas relacionadas com o atendimento da RGE e principalmente no que nós podemos melhorar ou também ser ouvidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para que normas mais eficazes, ou então talvez nem sejam normas, mas fiscalização por parte da ANEEL em relação às concessionárias e, nesse momento, de modo específico, à RGE. Então, é importante nós aprovarmos esse requerimento e também depois que a casa dê o andamento de forma célere para que chegue aos destinatários, né? Principalmente os órgãos do Poder Judiciário, aqui da OAB, para que a gente possa tê-los na noite do dia 2 aqui. Mas um outro esforço que precisará ser feito é por parte das bancadas, né? Para que cada um possa contactar o seu deputado, enfim, né? Para que se faça presente na noite do dia 2 de maio. Eu acho que quem mais vai ganhar com essa sessão serão os consumidores, serão os usuários que tanto penam nas mãos de uma concessionária que relega a um segundo plano o bom atendimento. Isso não é discurso, isso é uma realidade, porque nós temos observado diariamente, né, a RGE tentando resolver, justificar erros que acontecem e não tendo um plano de prevenção para que, doravante, esses erros não ocorram novamente. Cedo uma parte, a vereadora Clarice. A parte, a vereadora Clarice, por favor. Inclusive, a casa poderia, então, providenciar também a confirmação dos convidados, né, esses órgãos, para que nós possamos também fazermos a nossa pauta interna aqui, né, para que a nossa sessão seja produtiva. Perfeitamente, vereadora Clarice. Obrigado aí pela contribuição e aprovado aqui. Depois os trâmites são mais administrativos, né, secretário Duílios, para que a gente possa fazer acontecer a sessão de forma muito proveitosa. Obrigado. Muito bem, mais algum vereador gostaria de se manifestar sobre esse assunto? Não havendo mais manifestações, colocamos em votação o requerimento 29/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovados por todos os vereadores. Agora sim, então, acabamos com o espaço de requerimentos. Vamos passar sobre deliberações das moções, né? Sobre a moção número 5 de 2022, passamos a palavra ao vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutora Clarice. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, a imprensa, o Adamate, o Zé Teodoro, os demais que estão aqui esta noite. Esta moção de apelo para o governo do Estado, então aqui, os vereadores abaixo firmados solicitam a anuência dos demais pares para que seja encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, DAER, Secretário de Logística e Transporte, que até eu coloquei o Gilvir Costela, que de repente agora ele não sei se ele se afastou, mas eu acho que sim, do Estado, o deputado Eduardo Loureiro, que ele é o presidente da comissão relacionada aos trabalhos nos municípios, a moção de repúdio em relação à técnica do recapeamento asfáltico que está sendo feito no trecho entre Farroupilha e Caxias do Sul. Esse assunto até eu falei um pouco, citei algumas situações ontem, sobre esta questão. Então, aqui até a gente está citando estamos assinando, encaminhamos junto com o vereador Juliano Bogart, do PSB, onde nós citamos: a cidade de Farroupilha está em constante desenvolvimento econômico e social. Infelizmente, um dos problemas enfrentados pelo município está relacionado à falta de manutenção das rodovias. E quando as mesmas ocorrem, elas são feitas de forma inadequada
até foi botado adequada, de forma inadequada, e na primeira chuva volumosa, diversas crateras se abrem e o problema permanece. Portanto, viemos por meio desta moção de repúdio solicitar que seja realizado as avaliações pelos técnicos do governo no local que apresenta os problemas. As obras com diferentes ações na execução, em percurso, tem que reformar base e a cobertura asfáltica, necessitando localizar os pontos em que possui vertentes, ou melhor dizendo, pontos com veia d'água na qual necessita ser drenada, e ter o desvio desta água nos pontos coletores, para que após essa recuperação seja dada continuidade à obra do recapeamento asfáltico, pois da forma posta, a via não se mantém com durabilidade e acaba repetindo o ciclo e formando diversos buracos. A presente manifestação de busca, além da melhor infraestrutura em nossas vias, para maior segurança, busca o melhor uso do recurso público, ou seja, se vocês forem a Caxias hoje, vocês vão ver que onde foi feito recentemente o asfalto está esburacado novamente. E tem pontos que é crônico o problema aqui em nossa cidade. Num movimento que foi feito com a Prefeitura Municipal, há uns 4 anos atrás, a gente tirou umas 3 vertentes que eram de muito tempo, uma na frente do Valentini, que sempre abria grandes crateras, hoje então aquela foi resolvida. Algumas situações aqui na frente do Colégio Santiago, na frente da UX, na Via dos Romero, e tem mais 7, 8 vertentes, pontos críticos, que pode-se colocar o asfalto de 5, 6, 8, 20 milímetros, mas se não fizer essa drenagem, dito pelos próprios técnicos do DAER, numa visita que nós estivemos lá, eles sabem desse assunto, então cabe a eles verificar e ajustar. E essa questão da espessura, da estrutura, da base asfáltica, das quais nós estamos citando nessa moção, foi citado pela própria empresa que está fazendo. Agora, se a empresa está utilizando material inadequado, não cabe nós aqui avaliarmos isso. Teremos que, de repente, num próximo pedido de informação para o DAER, pedir quais os critérios que a empresa está utilizando para fazê-lo. Mas, nesse momento, cabe sim o DAER, o governo do Estado, buscar alternativa que venham ter durabilidade nessas estradas que nós circulamos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Amarante. Vereador Juliano, por favor. Senhor presidente, sobre a moção na qual apresentada pelo meu colega vereador Amarante e eu assinei junto, na verdade, ela é uma moção bem direta e objetiva ao DAER, enfim, aos órgãos competentes. Por quê? Porque a região recebeu alguns reparos, recebeu alguns consertos nas rodovias, só que são coisas que faz de uma semana, na outra já se foi aquela camada asfáltica e por conta disso o que acaba acontecendo? É muito recurso público que está sendo botado fora, bem como um trabalho sendo desperdiçado. E às vezes eu me deparo e eu fico pensando, afinal, será que ninguém que está na linha de frente consegue enxergar o óbvio, ou pelo menos ter a capacidade de refletir sobre as condições que a via se encontram? E se vocês forem pegar, por que a gente cita as vertentes? Porque tem uma água que está correndo aí e essa água ela tem que ter uma vazão. Porque enquanto ela estiver ali, ela não ter uma saída, ela não vai conseguir escoar. E o que acontece? Onde que é colocada essa camada asfáltica, seja o asfalto quente ou frio, ela vai acabar mexendo. E toda vez que chove, volta a abrir os buracos, crateras. Então o que acontece? É um ciclo repetitivo. É praticamente o cachorro correndo atrás do rabo.
É sempre a mesma coisa. Então, são coisas óbvias e muitas vezes a gente vê, existem diversas pessoas com capacidade técnicas que não conseguem enxergar ou não conseguem fazer. Então, pelo bom zelo do recurso público, por vias dignas de trafegabilidade e pela segurança dos usuários, a gente pede que se reveja e se refaça da forma com que dure. Porque se for para fazer hoje e a primeira chuva que acontecer lavar, sinto muito. É mais um dinheiro público que está sendo gasto de forma inadequada e transtornos que a gente vê. Primeiro com os buracos e depois quando vem para fazer a manutenção. Então, é preciso eficiência no serviço público. Dá para fazer? Sim, basta querer. Era essa a minha manifestação, senhor presidente Caleb. Obrigado, vereador. Vereador Davi, por favor, a sua opinião. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora Clarice. Todas as pessoas que estão conosco, a imprensa aqui presente. Eu quero só fazer um registro aqui, senhor presidente, da relevância e importância que tem essa moção, né, que o vereador Amarante e o vereador Juliano trazem aqui nessa casa. E gostaria, vereador Amarante, de subscrever tamanha importância que a gente vê das nossas estradas e às vezes o descaso, a demora da reparação, da restauração do asfalto, e a gente vê que a qualidade muito inferior, né? Eu não sou nenhum técnico para descrever aqui, mas a gente vê que hoje eles fazem, amanhã chove, o buraco aparece. Então, o retrabalho, né, vereador Amarante, e o gasto que se tem de retomar máquinas e retirar asfalto e se refazer, então, é importante que se faça essa moção para que se tenha qualidade na prestação do serviço. Então, eu gostaria de subscrever e apoiar e parabenizar pela moção. Obrigado. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Tiago Brunet, por favor. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, demais que nos assistem até o momento. Parabéns, Amarante, pela moção. Eu tenho certeza que a maior causa de acidentes nas estradas do Brasil inteiro, talvez aqui na região isso se reflete, mas no Brasil inteiro, são estradas com buraco e falta de desnível, falta de os viadutos, né, para fazer o retorno. Por quê? Por que eu digo isso? Há alguns dias atrás eu estava fazendo uma leitura sobre as estradas num país europeu, agora não me lembro qual. E lá, pasmem, né, não existe, numa certa estrada, não existe velocidade mínima. Não existe velocidade de máxima, né? Ele tem velocidade mínima numa freeway, em algumas estradas. Ou seja, e aí fazia uma relação e mostrava que fazia não sei quantos anos que não tinha acidente naquela estrada. Por quê? São freeways, são 3, 4 estradas, os carros, né, a 140, 160, não tem um buraco, não tem uma entrada para que alguma moto entre na frente, para que algum caminhão entre na frente, né, tudo com elevados, com desnível, como tem que ser, gente. Então, assim, não adianta gastar dinheiro como o Estado vem gastando, e vem gastando continuamente, porque não param de arrumar esses buracos, e se perdendo vida como tem que ser perdido. Principalmente aqui em Bento, toda semana morre um. Toda semana aqui na estrada morre alguma pessoa. E aí tu vê uma estrada europeia que não existe velocidade máxima, que tu pode ir a 180 se tu quiser, 100 a 100 não sei quantos anos sem acidente. Aí tu vê que a maioria dos acidentes não são por velocidade, são por estradas ruins e de péssima qualidade. Exatamente. Então, assim, eu acho que vem bem, e eu acho que nós temos que aprender, nós temos que começar a ver modelos diferentes, entendeu? Tem no mundo, gente. Hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Vamos copiar o que é bom dos países e vamos tentar trazer para cá. Agora, do jeito que está, não dá, porque se gasta muito dinheiro, e além de se gastar muito dinheiro, na verdade, continuam morrendo gente nas estradas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vamos ouvir o vereador Sandro, então. Senhores vereadores,
público presente, Leandro, Zé. Na verdade, assim, estão recapeando a estrada e tudo, mas esse é um grande problema, Amarante. Grande problema. Onde não se tem a drenagem na parte de baixo, e daí a água fica ali, ela acaba deixando todo esse lugar molhado, e não tem resistência na parte de baixo, com certeza, com todo o peso que passa, isso aí vai fazer o quê? Vai baular, vai afundar, fazer buracos. E essa autobahn, Tiago, ela tem inclinação até nas curvas. E eles fizeram a autobahn assim na Alemanha. Ela foi feita, se não me engano, na Alemanha, essa autobahn. E ela foi feita com uma inclinação, eu sei dos dados, não lembro nem do país, mas sei do dado, porque eu gosto disso. E nessa inclinação, porque os carros chegam com uma certa velocidade, a inclinação simplesmente reduz, né, a força, quer dizer, ela neutraliza a força centrípeta e o carro faz a curva bem bonitinha. Detalhe, embaixo, a base é de concreto. Em alguns lugares críticos, chega a ter uma base de concreto de 70 centímetros. 70 centímetros de concreto na base para colocar o asfalto em cima. Nossa, muito caro. Se a gente fizer a conta do que gastaram nessa rodovia daqui de Farroupilha a Caxias, com certeza dá para colocar 1 metro de concreto fora e asfalto em cima já. E o problema é que estaria boa por mais 100 anos. E daqui 2, 3, 5 meses vão fazer ela de novo porque ela vai arrebentar toda. Então, assim, esse custo absurdo, sabe? Eu acho que, na verdade, a nível de Brasil, tem que se repensar algumas coisas em função de licitação de preço mais barato, simplesmente por preço mais barato, por ser mais barato. Vão ali, fazem uma licitação, quem fizer o menor preço leva a obra, e daí depois, que já não é tão barata também, a gente sabe, né? E daí depois o que acontece? Tem que fazer de novo. E faz de novo, e faz de novo, e quanto dinheiro já foi. Onde tivesse colocado uma base boa de concreto e depois feito o asfalto em cima, isso por décadas, não tem como mais estragar. E lá vamos nós pagando de novo, e fazendo de novo, e estragando, estrada ruim, e paga de novo, e faz de novo, e quebra de novo, aí de um pouquinho, e a gente continua nessa... Eu acho que tem que se mudar da maneira de se pensar esses projetos. Esses projetos têm que ser projetos grandes, bem feitos, com estrutura, embora sejam mais caros, logo, logo eles são compensados. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, não havendo mais manifestações, colocamos em votação a moção de número 5/2022, de autoria do vereador Gilberto Amarante. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, subscrevendo todas as bancadas, subscrito por todas as bancadas. Aprovado, então, por todos os vereadores. Encerrado o espaço das moções, vamos passar ao espaço de comunicação de liderança, lembrando que deem um toquezinho, né? Dá uma olhadinha. Então, quem quiser falar, só me dá um toque que eu chamo, tá? Vereador Juliano, por favor, sua palavra. Todos nós, vereadores, recebemos um e-mail sobre a questão do Burati. É uma questão bem delicada, e hoje, na tarde, no começo, eu recebi o Otávio, que é um dos moradores lá da comunidade do Rio Burati, e me trouxe diversos apontamentos preocupantes em relação não só ao abastecimento da água, à manutenção daquela estrutura, problemas pontuais de pessoas que lá acampam, deixam lixo, pessoas armadas, enfim, questões que têm, sim, como é que eu posso dizer, preocupado toda aquela comunidade. Conversando com meu colega vereador Roque, nós vamos fazer um encaminhamento, então, semana que vem, de um requerimento, para convidar ele e mais o outro morador para vir comunicar à casa aqui um pouquinho de tudo que está acontecendo, para, de fato, a gente fazer uma mobilização enquanto Câmara de Vereadores para chamar a atenção da Corsã. A gente vive falando em Corsã e RGE, e nós vamos ter que... até eu havia conversado com a vereadora Clarice, num primeiro momento a gente fazer uma reunião, ouvir, mas o assunto ele é mais delicado e precisa, sim, passar aqui pelo plenário e para as pessoas tomarem ciência do que está acontecendo, a imprensa, as outras autoridades, porque está um descontrole, está um descomando, e aquilo que a gente sempre fala, tem todas as prerrogativas, está lá, posto lá, só que o que acontece? Quando chega na hora de cobrar e de executar, o que se faz? Sempre se acha 1001 desculpas. E, por fim, também,
Não menos importante, amanhã às 18 horas teremos uma audiência pública aqui nesta casa sobre segurança pública, um assunto muito importante, reforçar o convite aos nobres pares, à imprensa, todos os cidadãos e cidadãs, para se fazerem presentes nesse debate, que ele é muito importante. Vamos bater na madeira, graças a Deus, ainda bem, diminuíram os índices de homicídio nos últimos dias na cidade, mas sempre é bom discutir. E é uma das prerrogativas do vereador propor o debate, propor o diálogo e tentar envolver a comunidade e as autoridades em assuntos pertinentes. Sabemos que a segurança pública é premissa, é prerrogativa do Estado, mas nós, enquanto agentes políticos, agentes representando a população, precisamos fazer esse debate e que esperamos que tenhamos bastante um público grande presente nesse evento para depois, quem sabe, buscarmos alternativas e que nós podemos ajudar as nossas forças de segurança, sabendo e sempre enfatizando a questão do belo trabalho que faz a Brigada, a Polícia Civil, enfim, todos os demais órgãos. Obrigado, senhor presidente, era essa a minha manifestação. Obrigado. Vamos ouvir o vereador Amarante, por favor. Presidente Caleb, nós, na próxima sexta-feira, dia 8/4 de 2022, às 15 horas, nós vamos ter, então, uma reunião online, onde a Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social vai estar aqui na sala de reuniões na Câmara de Vereadores, para tratar, então, do assunto do qual estamos trabalhando em parceria muito forte com o Executivo Municipal. O Gasolina até tem estado em todas as nossas reuniões para, então, fazer as ações em relação ao cabeamento aqui do nosso município. Então, quem quiser participar desta conversa e não estiver aqui, que é o seu caso, a gente passa o link, conforme já falei com o Gasolina. Ele também citou que provavelmente a Cristiane Girelli vai estar participando também, ou seja, quem quiser participar do Executivo vai ser muito bem-vindo, até porque essa ação, desde que nós formalizamos tratar dessa forma, ela vai ser feita em parceria Executivo, Legislativo, ou seja, para o bem-estar da cidade do todo comum. E como o Bento Gonçalves fez, ele informou essas entidades, assim como o Ministério Público, e no dia 12 nós vamos estar reunidos, então, para informar também SIC, CDL, Sindilojas, deste assunto. E também um outro assunto que a gente vai estar aproveitando aí a reunião com o promotor Ronaldo, é a questão do trabalho que a Corsan faz em nossa cidade e como ela deixa as ruas do nosso município após a execução de suas obras. É muito comum, principalmente essa questão da instalação do tratamento cloacal, tem destruído as ruas de muitos bairros de nossa cidade, e mesmo aonde abre buraco para fazer um conserto, até uma instalação de água, fica aquele problema crítico e que depois fica crônico, que nunca mais se resolve. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Vamos ouvir o vereador Alexandre, então, num espaço de 3 minutos. Presidente, Clarice, nobres pares e aos colaboradores da casa, a imprensa, o Adamar e o Zé Teodoro. Juliano, eu passei hoje ali que vai a Caxias ali, eu acho que depois da terceira, quarta, quinta vez que eles fizeram, eu acho que eles aprenderam um pouquinho. Eles estavam fazendo uns drenos lá, ali na frente da Tecnovidro, ali eu vi eles fazendo uns drenos fundos ali para essa água, mas eles precisaram passar 4 vezes para que isso acontecesse, né? Mas tudo bem. Eu quero aqui fazer um agradecimento. Aqui, o dia 22/13, eu fiz um requerimento pedindo a roçada na VR 813. Eu quero fazer um agradecimento à Camila, assessora do Jovir Costela, que eles estão fazendo. Eles começaram na semana passada, as chuvas deram uma paradinha, hoje eu passei lá e vi que eles estão continuando, eles vão fazer. Eu quero agradecer, a gente está aqui para cobrar do poder público, mas também, a gente, quando merece, a gente deve ser humilde e agradecer, né? Fazer um agradecimento aqui. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Passamos agora a palavra ao vereador Luciano, no espaço cedido pelo vereador Felipe, né? A palavra, por favor. Boa noite a todos.
presidente Caleb, vereadora Clarice, demais vereadores, imprensa. Então, eu gostaria de falar de um assunto bem importante aqui, que tem a ver aqui com o centro do nosso município, tá? Hoje eu tive a oportunidade de me reunir com 3 secretários, né, para discutir uma demanda de suma importância aqui do centro. A secretária do Meio Ambiente, Cristiane Girelli, o secretário de Obras e Trânsito, Argídio Schmidt, e o secretário de Gestão e Governo, Rafael Coloda. Tá? Os 3 juntos, mais empresários e moradores que são dessa área aqui da Rômulo Noro, que vai da Colombo até aí da padaria Sabor da Serra, mais um pouquinho para frente, sabe? Aí a gente está com bastante problemas ali, à noite principalmente, escuridão. A iluminação está iluminando a copa das árvores, não está iluminando embaixo onde que precisa. Aí é um problema de prostituição, tráfico de drogas, já teve assalto em barbearia ali, com pessoas ali escondidas embaixo dessa escuridão, atrás das árvores. Tá? Então a gente pediu que pudesse fazer alguma providência executiva, alguma coisa em curto, médio e longo prazo. Claro, o longo prazo é fazer uma praça linda e maravilhosa ali, tudo bonito, mas isso não era o foco no momento, sabe? O foco é o curto e o médio prazo, tá? O médio prazo, infelizmente, cai na RGE, tá? Tem que podar, tem cabos de alta tensão, a prefeitura não pode, e então vamos fazer um protocolo para a RGE fazer aí a poda, que pode demorar até 4 meses, que me passaram. Não sei se isso, né, é verdade, mas pode demorar 4 meses. Enfim, vai ser protocolado isso, que algum dia deverá acontecer essa poda, tá? Mas o que a gente pediu a curto prazo é iluminação pública, sabe? A gente precisa iluminar embaixo dessas árvores, de alguma maneira, menos se for paliativa. A gente tem que iluminar para afastar as pessoas que estão aí, que de repente não são muito adequadas para esse local. Então é isso que eu quero dizer, que a gente teve uma reunião bastante proveitosa e nos prometeram sim, tá? Nos prometeram sim alguma ação nesse sentido. Então gostaria só de deixar isso aqui para vocês, tá bom? Obrigado. Ok, então encerrado o espaço de liderança. Vamos passar agora ao espaço de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de 2 minutos, e o vereador Marcelo está inscrito. Obrigado, Caleb, senhor presidente. Só dar um retorno rápido, então, que fora comentado na sessão de ontem sobre algumas ruas de nossa cidade, a exemplo da Domênico Fim. E estive com o Argídio Schmitz, então, nosso secretário de obras, e ele está atento, já tem isso na pauta, então, nos próximos dias vai ser dado prosseguimento, então, a concertos e devido às chuvas, né, torrenciais que houveram nos últimos dias. Então, só para deixar anotada essa questão, que a Secretaria de Obras está agindo nessa parte aí que foi prejudicado também pelas chuvas. Obrigado. Muito bem. Se nenhum vereador Amarante, por favor. Eu vejo a Rômulo Noro, vereador, como uma rua, até como citação também, é muito linda aquela rua. Então, de repente, é de nós pensar em botar algo de iluminação mais baixa ali, né? Aproveitando até aquele caminho de trem, daqui a pouco pensar numa pista de caminhada, porque se nós pedirmos para a RGE vai ceifar aquelas árvores. Então, eu até solicitei para a Laís para nós botar fios ali recapeados, né? Que aí fica protegido de ter contato e essa carga de energia receber através das plantas, porque aquela rua é quase que um cartão postal da nossa cidade. Então, se nós pudermos pensar dessa forma, porque senão nós vamos um caminho que dê continuidade no que foi feito lá no passado e pensado. Eu sei que a RGE nos atrapalha nesse sentido, mas baixar aquela iluminação ali, acho que seria um caminho bem interessante, e a preservação do local, né? Muito obrigado. Vereador Juliano, por favor. Vereador Pascoal, eu peço desculpa até que eu falei no off aqui, longo prazo foi tão automático que eu não consegui nem fazer o esforço para pensar, né? E tem algumas coisas que vêm, né? Ainda seguindo essa linha, acho que é bem importante
te cumprimentar por tu ter se engajado nisso e realmente é uma escuridão nessa localidade e é muito temerário, né, algumas coisas que acontecem, né, principalmente na questão que tange a segurança pública, e é importante enfatizar também, conversando com algumas pessoas do comércio ali local, que tem um problema também grave, vereador Amarante, de energia elétrica. Cai muito seguido a questão do transformador e demora e atrapalha se eu não me engano, 2 quadras. Então é importante que se faça, obviamente, pela segurança, a poda para garantia e também que se leve isso. E é o que a gente está tentando fazer incansavelmente com a RGE, mas não está morto quem peleia. Vamos seguir até o final do mandato nisso. O que nós conseguimos avançar, tudo é lucro. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Luciano, pelo tempo de 2 minutos, por favor. Só com o vereador Amarante, né, e o Juliano, o executivo, então, se mostrou, sim, favorável a gente fazer essa iluminação baixa aí. Então, eles estão indo atrás, pelo menos hoje fizeram essa promessa, né, que vão chamar o pessoal responsável pela iluminação pública ali para colocar uma iluminação baixa ali, que é o que pode ser feito no momento. Então, esperamos que isso aconteça em breve. Muito bem, não havendo mais manifestações, está encerrado o espaço para explicação pessoal. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos, abro mão. Encerrado o espaço do presidente, nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado a todos que estão presentes, a Damati, o Teodoro, as assessoras, e uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.